como receber as promessas de Deus. São 3 os estágios das petições feitas ao Senhor Deus, descritas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. O primeiro estágio se inicia com a própria oração verbal. Pedi, e dá-se-vos-á. Nesse estágio, é realizado o primeiro processo mental, no qual o pedido é realizado de maneira verbal, solicitando a intervenção de Deus, em uma necessidade, ou em alguma situação que está trazendo algum tipo de incômodo na vida da pessoa. Mas na maioria das vezes, as pessoas permanecem somente nesse estágio de petição. E por um longo período de tempo, continuam a repetir suas orações, clamando a Deus, num mesmo propósito, sem passarem para o segundo estágio: buscais e encontrareis. Como funciona essa segunda etapa? Analisamos que o povo de Israel clamou, pedindo libertação da escravidão. E ao serem enviados ao deserto, para enfrentarem as demandas do êxodo, tais quais falta de água, de alimentos, altas temperaturas de dia, frio durante a noite, perigos do terreno, animais peçonhentos, e outros problemas que surgiram no caminho, entre a escravidão e a promessa de Deus, eles foram desafiados a espiarem a terra prometida, fato narrado no livro de Números, capítulo 13, com o objetivo de provocar todo um processo mental, no qual a visualização do objetivo a ser conquistado traz um empenho emocional, com o intuito de aumentar a vontade de receber a recompensa e a bênção de Deus. Isto nos traz um entendimento lógico de como funcionam as coisas espirituais, tais quais funcionam as materiais, no qual o vencedor de uma competição sempre é motivado a receber um troféu, um cinturão ou uma medalha, o qual é exposto e apresentado para atrair seus concorrentes. Assim, aquele que está pedindo a Deus, em oração por alguma intervenção divina, deve buscar trabalhar esse processo intelectual e emocional para a produção de ações no âmbito espiritual, procurando sempre manter a visualização com o seu objetivo, para que assim, por meio dos sentidos, ocorra um processo do aumento da vontade de alcançar o resultado desejado daquilo que nos foi prometido por Deus. Ao se cumprir esse processo de busca, de contato primário, de visualização com a promessa, surgem as inúmeras dificuldades sobre aquilo que se almeja receber da parte do Senhor, pois se faz necessário o exercício da fé, para que não aconteça da mesma maneira que aconteceu com os 12 espias, dos quais 10 deles deram mais ênfase às dificuldades, à estatura dos anaquins e ao poderio do povo cananeu, do que à produtividade da terra, ao tamanho do cacho de uvas colhido, às fontes das águas, e tudo aquilo que Deus havia prometido por meio da sua infalível palavra, que a terra era boa, e que manava leite e mel. Devemos entender então, que a partir do momento que buscamos aproximar da meta e do objetivo desejado, após passarmos a primeira etapa, surgirão os problemas no percurso, para fazer com que venhamos a desistir da promessa de Deus. E para enfrentar tal situação, devemos utilizar da maior arma que nos foi dada, e agora possuímos, a qual também é uma exigência de Deus para todos os chamados para o seu reino, que é a fé. Segundo a Epístola de Hebreus 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova de fatos que não se veem. Em teoria, conseguimos entender os princípios da fé, porém na prática, a fé se apresenta como uma ousadia para enfrentar os problemas que surgem em decorrência da promessa de Deus. Assim em Hebreus 11, 33, declara: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões. Todos que receberam de Deus alguma promessa, passaram por dificuldades, que se apresentaram justamente em decorrência da manifestação da vontade de Deus. Abrão, ao receber a palavra de Deus, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, teve que suportar o transcorrer do tempo, os longos anos que o separaram do cumprimento da promessa, a esterilidade do ventre de Sara, e o envelhecimento de seus corpos. José, ao ser revelado em seus sonhos que ele seria posto em lugar de destaque, conseguinte, recebeu o desprezo, a inveja, os ciúmes e a ira de seus irmãos, sendo oprimido e vendido por escravo, onde ficou cativo, trabalhando, até ser preso em uma masmorra, por conta de uma injustiça e uma falsa acusação. Gideão, ao ser chamado como libertador de Israel da opressão das mãos dos midianitas, teve que cortar o altar de Baal e oferecer um holocausto ao Senhor, enfrentando os homens da cidade, que contenderam por conta disso,
além de te ter convocado 32.000 homens, dos quais Deus mandou retornar 31.700 para suas casas, deixando agora capitão Gideão, com somente 300 soldados, para enfrentar 100.000 homens do exército inimigo. Davi, ao receber a unção de rei da nação, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Em contrapartida, um espírito maligno passou a incomodar o rei Saul, o qual necessitou convocar um arpista, sendo Davi conduzido ao palácio real, onde ficou sendo um pajem de armas de Saul. Porém, ao se destacar como um grande guerreiro, combatente e valente capitão, sofreu uma intensa perseguição por parte de Saul, que intentou a muito custo contra a vida de Davi. A maneira que Deus tem para aplicar em cada um de nós uma força de vontade mais excelente do que é normal, é fazendo com que algumas coisas desagradáveis aconteçam antes do cumprimento de sua promessa, cuja situação abate a vontade humana, tirando a pessoa de sua zona de conforto e tranquilidade, pois Deus permitirá a ocorrência de portas fechadas, dificuldades insolúveis, frustrações com algumas pessoas, relacionamentos amorosos não correspondidos, aplicando nos corações daqueles que estão debaixo da promessa, a vontade do Senhor, levando com que a pessoa almeje a benção de Deus como a única solução para as suas dificuldades. Por isso, a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Pois Deus opera para que ninguém desista de alcançar o milagre provindo do próprio Deus, conforme diz o texto, em Filipenses 2:13, mas Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando se almeja um milagre da parte de Deus, devemos nos envolver com o propósito almejado. Em ministério, fique sempre à frente da obra. É uma benção material. Tenha um objetivo bem definido e busque conhecimento sobre todo o assunto. O que se entende com isso? Que se não fosse a intervenção da vontade divina, Davi jamais teria sido levado ao palácio, jamais teria visto as condições daquele lugar, jamais teria sido colocado como capitão, centurião do exército, e terminaria seus dias como pastor de ovelhas. Fato este, que também aconteceria com todos os outros, com José, Gideão, Abraão, Moisés, e todos os heróis da galeria da fé. Por isso que a fé, na vida prática, é uma ousadia, para vencer todas as adversidades que se apresentam, diante daquele que está debaixo dos cuidados e da promessa de Deus. Continue firme, meu amado irmão, conforme Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se nesse canal,